Senhor, Tu és o santo, o poderoso. Diga comigo, Senhor, Tu és o santo, o poderoso, o Rei dos reis. E é na Tua presença que eu estou para Te adorar. Aleluia. Glória a Deus. 2026 é o ano da intimidade e do extraordinário de Deus. Se há intimidade, vai ter extraordinário de Deus. Porque a intimidade de Deus, você com Deus, a intimidade com o nosso Deus, manifesta o nível da adoração que nós temos ao Senhor. E o nível da adoração manifesta o reino através de nós. É através da nossa adoração que o reino de Deus é manifestado. Conseguiu entender? É quanto mais intimidade nós temos com Deus, mais o reino de Deus se manifesta através de nós. E nós fomos chamados para manifestar o reino de Deus, porque o reino de Deus já chegou através de Jesus Cristo. E onde Ele habita hoje? Sim, então é importante tomar consciência de que esse Cristo, que é o Rei, habita em nós. E se Ele habita, tem que haver manifestação. Amém? A palavra do Senhor hoje, o tema, o título, prepare-se para ser curado. Prepare-se para ir num outro nível do poder do reino, em nome de Jesus. Se você entrou aqui doente, vai sair curado conforme a tua fé, em nome de Jesus. Se tiver algum problema de relacionamento, onde não há manifestação do reino, vai ser quebrado para que haja a unidade do poder de Deus na sua vida. Então a palavra do Senhor, a base para o nosso assunto de reflexão e meditação, está no livro de Atos, capítulo 1 e versículo 10. E diz assim: Pedro e João subiam ao templo na hora da oração. Tinha aliança com Deus e tinha uma vida de adoração. Tinha uma vida de oração. E a oração tinha o horário, era a hora nona. Aqui também tem horário para começar o culto. Mas muitos não se dão conta que não têm consciência ainda de que está diante de um onipotente e poderoso Deus. Então pensa que Ele é paizinho, que Ele é o Deusito. Já escutei uma vez lá no Paraguai falar um Deusito. Falei, tem misericórdia, que Ele é Deusito. O meu é o todo-poderoso Deus. Então aqui nós vemos que Pedro e João tinham aliança com Deus, e aliança com o reino. E eles estavam ali para quê? Para ir a orar. E por causa de uma vida de adoração, de comunhão com Deus e manifestação do reino, nós vamos ver o episódio que aconteceu nesta situação quando eles estavam indo para o templo. E você veio aqui hoje para ouvir essa palavra, para que a tua vida seja uma manifestação do reino de Deus. Versículo 2 diz assim: havia um homem coxo de nascença, que era levado e colocado todos os dias à porta do templo chamado Formosa. Para quê? Para pedir esmola aos que entravam no templo. Ele não estava no templo, ele estava fora do templo, vivia de esmola. Mas aqueles que estavam indo para o templo tinham alguma coisa para dar para ele. Aqueles que têm aliança com Deus sempre têm alguma coisa boa para dar para alguém e para investir no reino de Deus. Aleluia. Então ele tinha um comportamento todos os dias. Se repetia sempre a mesma coisa. Ele sentava lá e pedia.
não podia fazer uma outra coisa do que ficar dependendo de aqueles que têm alguma coisa. Diga, eu tenho alguma coisa. Você pode ser ousado e poder dizer, eu tenho todas as coisas. Aleluia. Se você tem o reino, você tem todas as coisas. Então, versículo 3, quando viu Pedro e João prestes a entrar no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. É o que ele sabia fazer, é o que ele podia fazer, é o que ele estava limitado a fazer. É aquilo que ele estava condicionado a fazer. A sua mente já estava condicionado a fazer sempre as mesmas coisas e do mesmo jeito. Deus quer remover hoje da tua mente qualquer tipo de limitação, qualquer tipo de condicionamento que não procede do reino de Deus, para que você possa expandir a sua mente e poder fluir no poder do reino. Pedro, fitando nele os olhos, juntamente com João, eles andavam juntos. É importante essa consciência da comunhão com os irmãos. Por isso que vocês vêm aqui na casa do Senhor para estarmos juntos. O poder da multiplicação da autoridade de Deus é grande quando nós estamos juntos. O poder do corpo de Cristo não é a mesma coisa que estar sozinho, mas quando nós estamos juntos, há poder de Deus a ser manifestado. Aleluia, glória a Jesus. Hoje, esse poder de Deus aqui está multiplicado. Por isso que as pessoas doentes vão ser curadas. Por isso que os relacionamentos quebrados vão ser reatados. Por isso que o poder da miséria será quebrado. Porque onde está o reino, há abundância. E então você não vai continuar vivendo condicionado, limitado, repetindo sempre as mesmas coisas que a tua mente já está acostumado a fazer sempre do mesmo jeito. Mas diga comigo, tem mais. Tem mais. Tem mais. Aleluia. E você tem condição no poder do reino a fluir em mais. Não fique condicionado do jeito que você está. Está bom talvez, mas Deus quer te dar algo mais. Então 4, Pedro, fitando nele os olhos, juntamente com João, disse, olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando o quê? O que ele sempre estava recebendo. O que ele sempre estava esperando, o que ele estava acostumado a receber. Ele nunca foi além daquilo que ele já estava acostumado. Se condicionou. É mais fácil continuar agindo do mesmo jeito, pensando do mesmo jeito e atuando do mesmo jeito. Mas hoje Deus, através do seu Santo Espírito, está dizendo para você, tem mais. Tem mais. E esse condicionamento, essas limitações, essas misérias mentais, porque quando a miséria sai da mente, as abundâncias vêm. Então ele olhou para Pedro, e Pedro estava indo na hora nona. Na hora da oração, na hora da manifestação da aliança com Deus, na hora da manifestação da aliança do poder de Deus, na hora da manifestação daquilo que estava dentro dele. Porque quem tem o reino tem uma vida transformada. Quem tem o reino tem uma vida de poder. Quem tem o reino tem uma vida que tem algo para dar. Nem sempre é dinheiro. Aqui nós vemos Pedro, ele disse, ele já sabia que ele estava esperando uma esmola.
não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Amém? Quem tem o reino, tem o poder para dar cura, tem o poder para operar milagres. Você tem o reino? Tem certeza? Quem aceitou Jesus como Senhor e Salvador, o reino de Deus já está em você. Agora, existem níveis da manifestação do reino de Deus. João Batista, ele veio abrir o caminho para Deus. E ele disse: eu sou a voz que clama no deserto, arrependei-vos, porque o reino de Deus chegou. Ele então chama as pessoas a aceitarem Jesus, a se arrependerem. Milhões de israelitas se converteram. Mas na vida de João Batista, ele estava anunciando que o Cristo viria. Quando o Cristo chegou, e esse Cristo já chegou na tua vida, esse Cristo já te convocou, esse Cristo já te chamou, e esse Cristo já está em você. Então Jesus disse: o reino de Deus não está para chegar, o reino de Deus já está aqui. Então João Batista falou daquele que viria, que é o Cristo, que estaria estabelecendo o reino de Deus. Quando Cristo chegou, ele manifestou o reino de Deus. Como ele manifestou? Através do poder de Deus. Os enfermos eram, os endemoniados eram, os que estavam angustiados e lunáticos, os doentes mentais eram libertos. Sabia que esse Cristo que te chamou, que te convocou, a partir do momento em que você recebeu esse Jesus no seu coração, que pagou o preço, te salvou, a partir desse momento em que você recebeu esse Jesus, você tem o poder, e você foi convocado para manifestar o que Jesus manifestou. Então não vamos ser como João Batista, falando apenas do reino, porque na vida de João Batista não houve nenhuma manifestação de milagres, não houve cura, houve salvação, não houve cura, não houve libertação. Mas esse Cristo que está em você, está ali para ser manifestado. Você foi convocado para manifestar o reino de Deus. E disse a palavra, ela é comprometedora, e eu vou falar sério hoje. Não fostes vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi a dedo, desde o céu. Ele olhou para Margaride, ela disse: a Margaride é minha. A Margaride teve o encontro com Jesus, aceitou Jesus. A partir desse momento está comprometida com o reino, para cumprir os mandatos do Senhor, diante do qual nós iremos dar conta o que nós fazemos aqui na terra. Se nós estamos obedecendo ou estamos sendo frequentadores da igreja, falando do poder de Deus, falando do reino. Mas o Senhor me disse: agora é hora de manifestar o reino. E Ele convocou a cada um pelo seu nome. Para quê? Para manifestar o reino de Deus. Pedro e João foram convocados. Então ele estava passando e viu aquela condição de escravidão, de limitação, de miséria, de uma situação controlada pelo inimigo. Então ele passa por ali, ele tem o reino dentro dele, ele entende para qual é o objetivo que Deus chamou ele. Então ele disse: não tenho ouro, não tenho prata. Então não precisa você ter milhões de dinheiro
para dizer que Deus está com você. As manifestações das bênçãos materiais não significa que há manifestação do reino. As pessoas muitas vezes falam: esse ali está amaldiçoado porque está pobre. Mas Pedro e João não tinham ouro, não tinham prata, mas o poder do onipotente Deus estava dentro dele, aleluia. E ele disse: eu não tenho prata, não tenho ouro, mas o poder de Deus está em mim, e em nome desse Jesus de Nazaré, levanta-te. Há algum ouro, alguma prata que possa pagar, tirar uma pessoa da condição de doença, de escravidão, de condições limitadas que está? Aleluia. Eles viram e ficaram assombrados. Não era este o que sentava sempre na porta do templo? Tem mais. 7. Segurando-o pela mão direita. Deus está falando com cada um de nós. Ele está falando comigo. É hora de manifestação do reino de Deus. Porque através da manifestação do reino de Deus, as pessoas vêm ao nosso encontro. As pessoas vêm ao teu encontro. E as pessoas vão ser salvas. Este lugar vai estar cheio. A tua casa de célula vai estar cheia de almas curadas, libertas. O reino de Deus é estabelecido através de você e de mim. Então não vamos continuar condicionado como esse coxo, sentado na porta, sem se expandir, sem manifestar o reino, sem estar mostrando aquilo que Deus te chamou para fazer. Então, há quanto tempo estamos ali sentados, coxos, sem manifestar aquilo que está dentro de nós? Então nós vamos dar conta ao Senhor daquilo que nós estamos fazendo. O que você e eu estamos fazendo para manifestar o reino de Deus. Aleluia. Então, segurando pela mão direita, levantando imediatamente, seus pés e tornozelos se firmaram. Onde há manifestação do reino, há uma mudança, há uma transformação. Aquele homem que estava coxo, aquele homem que estava todo endurecido, estava cheio de artrite, cheio de artrose, não podia se mover. Mas o poder do reino, no nome de Jesus, tocou aquele homem e foi transformado. E eu quero te dizer com entusiasmo, com alegria, é isso que você vai começar a fazer a partir de hoje. Porque Deus vai colocar os doentes, vai colocar os endemoniados, vai colocar as pessoas perdidas diante de você. E você não vai chamar o pastor, você não vai chamar o apóstolo, você não vai chamar o profeta, você não vai chamar o evangelista, porque o Senhor te disse: porás as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Em meu nome expulsarão os demônios. Não tem tempo para ficar esperando por apóstolos, por profetas, por pastores, para ajudar uma pessoa que está ali escravizada, condicionada, doente. Esse ano você vai curar pessoas com câncer. Pessoas que não veem através de você, através de mim, eles vão ver. Enoque vai ser um instrumento da manifestação de pessoas que não ouvem para ouvir. De paralíticos como este coxo, que estava ali sentado na porta, nunca conseguiu entrar dentro do templo. Estava ali condicionado a permanecer sempre do mesmo jeito. E muitas vezes nós ainda mentalmente estamos condicionados a permanecer sem nenhuma atitude, sem nenhuma ação da manifestação do poder do reino. João Batista anunciou Cristo, houve arrependimento, mas não ficou ali.
Esse foi o primeiro nível, o encontro com Deus. Agora, o segundo nível, Jesus chega e Ele traz libertação, Ele traz cura, Ele manifesta o reino de Deus. Se você tem o reino de Deus, você definitivamente vai manifestar. Se não, vai estar colocado do lado de fora do templo. Versículo 8 diz assim: ele dando um salto, pôs-se de pé. Diga, mudou de situação, mudou de posição, mudou de maneira de pensar. Agora ele está livre. Aleluia. Pôs-se de pé, mudou a condição de sentado, de encardido, de endurecido, encalacrado. Agora ele se levanta pelo poder de Deus. É isso que você pode fazer, é isso que você vai fazer, é isso que essa igreja vai fazer no nome de Cristo Jesus. Aleluia. Entrou com eles no templo, essa primeira vez. Agora ele estava entrando no templo, porque o reino de Deus foi manifestado através de Pedro e de João, e lhe deu a condição de poder agora sair da porta e entrar no templo para adorar ao Senhor. Você está empolgado? Santo. Dando um salto, pôs-se de pé. Eu imagino como ele estava lá, tudo encardido, tudo endurecido, sentado sempre do mesmo jeito, olhando sempre no mesmo lugar, vendo sempre as mesmas pessoas, pedindo sempre a mesma esmola. Agora ele muda a sua condição, agora ele muda a sua situação. Ele pulou agora e foi e entrou no templo. É isso que o reino de Deus faz, mudança na vida das pessoas. E você é um chamado de Deus para levar mudança para a vida das pessoas, não apenas para ficar condicionado, sentado. Todo o povo, diga todo o povo, viu andando e louvando a quem? E louvando a, diga mais alto, louvando através da manifestação de Deus, através da vida daqueles homens que têm o reino de Deus. Deus é louvado. Deus quer ser louvado através da tua vida. Uma vida dinâmica, uma vida que manifeste a vida de Deus, uma vida que manifeste o poder de Deus, uma vida que transforma a vida das pessoas. E Deus é louvado. Então Deus quer ser glorificado através de você. Se você continua sentado nas mesmas condições, vivendo apenas de esmola, sem a manifestação do poder do reino, você não vai estar manifestando a adoração a Deus. Ou seja, você não é instrumento para estar sendo louvado ao Senhor. Deus quer ser louvado através da manifestação do reino. E diga, através de mim. Eu fui chamada, eu fui convocada, me chamaram pelo meu nome para entrar no reino de Deus. E o reino de Deus está em mim. E o Senhor Deus, Ele espera ser louvado através da minha vida, manifestando o reino de Deus. Aleluia. Imagina a alegria de Pedro e de João, vendo a mudança da condição escrava daquele homem. E imagina a alegria daquele homem, que agora pode se movimentar sozinho. Ele estava dependendo dos outros para ser trazido. Agora num pulo ele levanta e entra no templo, louvando e cantando, adorando ao Senhor, e todos viram. Você pode se imaginar como você vai se sentir vendo nenhum dinheiro do mundo,
Nenhuma condecoração humana se compara em ver a manifestação do poder de Deus na tua vida. Essa é a igreja que o Senhor está despertando, o mover dessa igreja primitiva. Aleluia. Ficaram cheios do que? De espanto e admiração por causa do que lhe havia acontecido. Aleluia. Você não vibra com isso? Você quer continuar do jeito que você está? Eu não quero. As vidas vão formar fila para entrar aqui, para serem curados, libertos. Aqueles que são endividados vão começar a ter prosperidade, porque o reino de Deus é um reino de abundância, de saúde, de alegria, de prosperidade nas finanças. Aleluia. Mateus 6:10. Estou entrando na minha mensagem agora, nem sei que oração. Tá, tem horário, glória a Jesus. Mateus 6:10 disse assim: venha o teu reino. Repete comigo: venha o teu reino. Então, venha o teu reino, aonde? Na minha vida. Venha o reino. Quando Jesus veio, Ele trouxe o reino. Ele soprou sobre os seus discípulos. Ele instruiu os seus discípulos para que eles continuassem a fazer as mesmas coisas. Por isso que Ele disse: as mesmas obras que eu fiz, vocês farão. Ele não falou só na época de Pedro e de João, mas a todos aqueles que irão crer, disse a sua palavra. Você crê? Então você é candidato para a manifestação dos milagres de Deus na vida das pessoas. Aleluia. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Seja feita a vontade nos céus. Os anjos do Senhor obedecem, se submetem ao senhorio de Cristo. E a palavra diz que a mesma coisa que acontece no céu, o mesmo reino vem aqui na terra. E seja feita a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? Essa vontade de Deus que é boa, que é agradável e que é perfeita. Ele disse: ir e pregar o evangelho. A quem? A toda. Esse todo está à tua direita, está à tua esquerda, está aquele que você conhece, está o seu pai, está a sua mãe, está alguém que você já teve contato. E o que você está fazendo? Quanto você está trabalhando, ou vai trabalhar a partir de hoje, para trazer essas pessoas que estão perto de você, que estão perdidos? Primeiro, o arrependimento de ter um encontro com Deus. Aí quando essa pessoa tem esse encontro, então o reino já está comprometido para poder realizar as mesmas coisas que você está fazendo. É compromisso, diga, é compromisso com o reino. Venha, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 20, a última parte, diz assim: porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em, diga mais forte, ou pelo menos mais alto, porque o reino de Deus não consiste em palavras, não, mas em poder. Então é isso que você vai manifestar, é o poder. Você vai ter que agora quebrar todas as estruturas de comodismo, de conformismo, de mentira do diabo, achando que você está fazendo a obra do Senhor. E a obra do Senhor é esta: ir e pregar o evangelho a toda criatura. Porque o evangelho de Deus não é apenas palavra. Você pode contar de Jesus, você pode contar da cruz de Cristo, você pode contar da ressurreição de Cristo, você pode contar que Cristo foi crucificado, você pode contar que Ele derramou seu sangue.
e tudo isso está dentro de você, então esse poder vai ser manifestado. Não vamos ficar como João Batista. Ele veio abrir o caminho para trazer o Cristo. Esse foi o ministério dele. Agora vem o Cristo com o ministério dele para reconciliar terra e céu, céu e terra. Isso vai acontecer se você abre a sua boca e começa a anunciar que Jesus Cristo salva. E se Ele salva, Ele não fica apenas na cruz, na salvação. O mesmo que salva é o mesmo, com o poder do reino, é o mesmo que cura, é o mesmo que liberta. Então não vamos ficar só na primeira parte. Se você acreditou de que você é salvo pela morte e ressurreição de Cristo, você também pode acreditar de que o mesmo Cristo que te salva pela fé, se não vai para o inferno, então o mesmo Cristo que te salva é o mesmo Cristo que te cura, é o mesmo Cristo que liberta o cativo, é o mesmo Cristo que está sentado à destra de Deus Pai e te deu a ordem para realizar a sua obra. Ele disse: as mesmas obras que eu fiz, vocês farão. Amém? Vocês estão entusiasmados? Aleluia. É Ele que vai agir através de você. 1 Coríntios 2, 1 ao 5 diz assim: eu, irmão, vocês gravaram então de que o reino de Deus não é apenas palavra, que é manifestação do reino. Mateus está recebendo. Aleluia. Muito bem-vindo, viu? Fico muito feliz em te ver aqui. Aleluia. Glória a Deus. Então, ficou feliz por cada um dos que estão aqui, dos que estão recebendo, dos que hoje vão ser curados, dos que hoje vão ser libertos, dos que hoje vão se levantar da condição de paralítico, para entrar no templo dançando e manifestar a glória de Deus. Dice Paulo então, 1 Coríntios 2, 1, 5: eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com excelência de palavras ou de sabedoria. Hoje as pessoas fazem coaching, curso de coaching, para poder pregar bonito na frente. Mas cadê os paralíticos sendo levantados? Cadê os endemoniados sendo libertos? Cadê as pessoas sendo abençoadas realmente? Então os bicos de ouro não vão me impressionar. Os bicos de ouro não devem te impressionar. Te impressiona quando há manifestação do reino. Esse sim tem a presença de Deus. Esse sim tem o poder de Deus. Qualquer um pode estudar a Bíblia, qualquer um pode fazer coaching e vir ali com a bruta retórica que convence todo mundo, mas quero ver os milagres de Deus. E esses milagres você vai ser pioneiro nessa igreja para manifestar cura, restauração, expulsar os demônios, curar os cancerosos, curar as pessoas de Alzheimer, curar as pessoas de Parkinson, curar as demências senis. Esse é o ano de cura das pessoas de mais idade. Doenças degenerativas serão curadas, para Deus manifestar quem Ele é, para que haja transformação. Aleluia. Benedita lá na sua cozinha vai orar lá pela sua ajudante e ela vai ser curada, e no domingo que vem já vem outros junto com ela, porque viu o poder de Deus na vida da Benedita. Assim vai ser na tua vida, porque quando a palavra diz que ele foi curado, entrou junto com Pedro, entrou junto com João, adorando ao Deus de Pedro e de João. Eles vão querer adorar o teu Deus. Isso não é maravilhoso? Isso é empolgante. Aleluia.
Para mim isso é vibrante. Como a Cristiane, ela zomba do meu português, ela diz vibrante. É vibrante mesmo. É vibrante servir ao Senhor, que tem o poder para trazer essa presença vibrante. Quando alguém toca, alguém que tem o reino de Deus, há transformação na vida do outro. E é isso que Deus vai fazer. O teu sócio da empresa tem que saber que você tem o reino de Deus. Você vai impactar o teu sócio, você vai impactar o teu auxiliar, você vai impactar o teu gerente, você vai impactar o teu cliente, porque o reino de Deus está em você. O reino de Deus não fica quieto, ele emana poder. Aleluia. Mas você precisa sair de um estado de ser coxo espiritualmente e começar a saltar e glorificar a Deus. Pois decidi não saber entre vós senão Jesus Cristo. Ele disse, ele podia ser super eloquente, porque ele era aluno do professor Gamaliel, cresceu aos pés de Gamaliel, era fariseu dos fariseus, o cara entendia, mas ele disse, eu considero isso como esterco, com tal de que eu ganhe o poder de Cristo na minha vida e manifeste esse poder de Cristo. Para ele, a presença e a manifestação de Cristo é muito superior de uma eloquência. Não digo que você não tenha que ter retórica ou eloquência, tudo isso é muito bom, mas se isso tudo você tem e não tem o poder de Deus, tudo isso fica para trás. Aleluia. Sou eu que estou empolgada? Pois decidi nada saber entre vós, sendo Jesus o Cristo, e a este, sino a Jesus Cristo e a este crucificado. Estive entre vós com fraqueza, isso significa de humildade, temor e grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva, de poder convencer apenas por uma linguagem, por paráfrases de palavras, mas sim da manifestação do reino. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em o que? Demonstração. Mostra-me as tuas credenciais, e você vai, e eu vou crer então nesse Cristo que está em você. Mostra-me as tuas credenciais, mostra-me as manifestações, e nós vamos, cada um de nós somos protagonistas deste novo mover de Deus nas nossas vidas, para libertar os cativos, pôr em liberdade os presos, para poder curar os enfermos. Aleluia. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e poder. Diga poder. Para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria humana, mas, diga comigo, mas no poder de Deus. Mas no poder de Deus. É esse evangelho que você vai começar a manifestar, e as pessoas vão vir ao teu encontro, as pessoas vão vir querer estar com você. Começa a internalizar essa palavra de Deus, começa a internalizar, começa a mudar a sua mentalidade. E vou te perguntar, que se você manifesta tudo isso, vai te faltar alguma coisa? Nada. As bênçãos te seguirão e te alcançarão, vão te seguir. Bondade e misericórdia te seguirá todos os dias da tua vida, quando você manifesta o reino de Deus. Você vai viver de uma maneira próspera, abundante, enquanto você está em linha com o reino de Deus. Aleluia. Mateus 11:12 diz assim: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus sofre violência, e os violentos o tomam à força. Isso significa que você não vai estar numa passividade. Isso significa que você não vai estar numa morbidez, no comodismo, e muito
menos com medo, porque ele disse: os que são violentos tomam a força. Uma pessoa cativa, uma pessoa ali adoentada, está ali cativada pelo inimigo. Uma pessoa que não conhece Jesus está ali cativada pelo poder das trevas. E agora chega alguém que tem o reino. Então você vai na ofensiva, em nome de Jesus Cristo. Recebe Jesus como Senhor e Salvador. Em nome de Jesus Cristo, você seja curado, você seja liberto. É uma ação deliberada, de atuação violenta, agressiva contra o inimigo. Não é contra a pessoa, contra o inimigo, porque ele é um derrotado. Satanás é um desposseído. Posseído? Desposado. Eu percebo quando falo errado. Satanás é um desposado, despojado e despossuído, porque ele não possui nada, nem casa ele tem. Por isso que ele quer habitar em você. Ele quer habitar na vida das pessoas. Ele quer habitar na vida das pessoas para deixá-lo cativo, para ele ter um lugar de atuação. Mas diga: o lugar de atuação é de Deus na minha vida. Quem atua na minha vida é o reino de Deus. Quem atua na minha vida é o poder de Deus. E quando você vai com essa violência, quando de longe Satanás vai começar a gritar e ir embora, porque não vai aguentar quem te possui, quem está dentro de você. Eles vão fugir, a miséria vai fugir, a dívida vai fugir, o poder do inferno vai fugir, porque Deus não te chamou para viver na miséria, na escravidão da doença. Você pode até ficar doente, mas Ele vai te libertar. Às vezes no momento daquela dor, Ele te revela alguma coisa. Aí já cumpriu a sua função, doença vai ter que ir embora, em nome de Jesus. Diz Mateus 6,33. Estou terminando. Buscai primeiro o reino de Deus. O que disse? Quem disse isso? Jesus. Nós vamos ver quem Ele é. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas. Ele mente? Ele duvida? Ele é fraco? Ele disse, o Todo-Poderoso, Ele disse: busque primeiro o meu reino. Você já tem o reino dentro de você, comece a manifestar. Então Ele disse: todas as coisas. Ele falou alguma coisa? Não, se Ele disse todas as coisas, inclui todo: casa, carro, comida, esposa, marido, tudo será acrescentado. Acrescentado, acrescentado. Esse é o Deus que eu creio. Atos 1:3 diz assim: depois de ter padecido, apresentou-se vivo. Diga vivo. Ele tinha morrido, ressuscitou, venceu a morte. Apresentou-se vivo a eles, aos seus discípulos, com muitas provas incontestáveis. Ele teve muitas provas incontestáveis da manifestação do reino de Deus. E é isso que Deus vai fazer na tua vida e na minha vida, em nome de Jesus. Aparecendo-lhe durante 40 dias após a ressurreição, e falando das coisas concernentes a... Fala mais alto. Reino de Deus. Então Jesus, após Ele trouxe o reino, depois dele morrer, 40 dias depois que Ele ressuscitou, Ele reuniu de novo os discípulos para falar a respeito do reino. Esse reino que é de vitória, vencedor, de autoridade, de governo, de soberania, de senhorio. Acho que vocês não entenderam. O Senhor reuniu-se com os discípulos durante 40 dias após a ressurreição para falar de um tema: o reino de Deus, para serem testemunhas. Ele falou do reino para que eles sejam testemunha do reino de Deus. Conscientizou de novo, ficou 3 anos ensinando e manifestando o reino. Agora se reuniu 40 dias com os discípulos para estabelecer, para fundamentar na vida dele a importância do reino de Deus.
Então ele disse: o reino de Deus, para serem testemunhas do poder de Deus e continuarem a fazer o que ele estava fazendo. Se os discípulos comissionados, revestidos de poder, habitados pelo Espírito Santo, não tivessem aberto a boca, não tivessem decidido para continuar fazendo as obras que Jesus fez, o Evangelho não teria chegado a nós. Eles foram pessoas ousadas, intrépidas, pessoas decididas, pessoas firmes, pessoas que permaneceram no chamado de Deus. Quantas vezes acontece alguma coisa com a gente? Eu vou ficar em casa. Eu vou ir na praia. Eu vou comer não sei o que. É tudo ai. Meu Deus, depois isso que você não sai do ai. E Deus não te criou para nenhum ai. É para viver em vitória. Aleluia. Você precisa saber a quem você está servindo. Eu vou falar de novo. Você, cada um daqui do que está me ouvindo, você precisa saber a quem você está servindo. Você não está servindo a mim, nem a autoridade desta nação. Você está servindo a uma autoridade que é do reino. Você precisa saber a quem está servindo. Então diga comigo: eu preciso saber a quem eu estou servindo. Saber quem pagou o preço por você. Saber quem pagou o preço. Se ele pagou um preço, agora você recebe o reino. Ele é o teu dono. Ele é o teu Senhor. Ele governa e tem autoridade sobre a tua vida. Você está submetido a isso e está fazendo isso? Aquilo que ele mandou? Coisa séria, irmãos. Por isso, olha no seu entorno, por isso que nós estamos assim. Olha como você está e você vai ver porque você está assim. Então, você precisa saber a quem você está servindo, saber quem pagou o preço por você. Estávamos escravos do pecado, agora somos escravos, livres no Senhor. Ele nos libertou da maldição do pecado, nos arrancou do império das trevas e nos levou para o reino do seu Filho amado. Estávamos escravos, agora Ele é o Senhor. Sabe o que significa Senhor? Senhor significa dono. Então você tem um dono. E por isso muitas vezes eu falo: não me preocupo quem se levanta contra mim, porque eu tenho um dono. E se se levanta contra mim, se levanta contra meu dono. E Ele é todo poderoso para tomar a minha defesa, para tomar a tua defesa. Você não está sozinho, você não está à deriva, você não é um acidente nesse planeta, você não está por acaso aqui, você está por um propósito. E esse propósito é irrevogável. Quando Ele te encontrou, você aceitou, Ele está com você. Você vai cumprir o propósito de Deus. E você vai viver uma vida abundante. Agora você, não, agora eu vou cumprir o propósito, vou passar fome e necessidade. Não. Ele é o Rei do universo. Ele é dono de todo ouro e de toda prata. Ele te convocou para você ser um sócio, um participante do seu reino. Ele é o proprietário de todos os reinos. Você é propriedade dele para viver esta vida de poder. Aleluia. Diante de quem você é responsável e quem é o dono do ministério do que você está funcionando? Quem é o dono desse ministério? Eu não sou dona desse ministério. Você não vai render conta a mim. E você não simplesmente querer agradar a mim, mas quem está em mim e me comissionou e me chamou para fazer esta obra. Então você vai obedecer e temer diante dele. E eu não estou aqui de moto próprio, nem caí de paraquedas. Ele me encontrou, alguém me ungiu. Por isso estou aqui. E isso tudo vai ter uma manifestação, porque o reino de Deus se manifesta. Quem você
de quem você é responsável e quem é o dono do ministério do qual você está funcionando. Ele, sabe qual que é o teu ministério? Ir e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer, olha só a decisão que você provoca na vida das pessoas. Quem crer e for batizado, é ação sua. Quem crer e for batizado, quem crer na sua pregação e é batizado, será salvo. Se você não prega ou não crê o que você pregou, ele será condenado por causa de uma ação deliberada, cumprindo o propósito eterno de Deus. Olha como você é importante. Nós não somos qualquer coisa. Temos que render contas a quem nos comprou com seu sangue precioso. Ele comissionou os seus discípulos a irem pregar o evangelho. Você precisa saber qual é a sua responsabilidade. Qual é a tua responsabilidade no reino? Até aqui muitas vezes parece que é só buscar bênção. Parece que é só vir cantar e acabou. Não, isso é o começo. Agora você tem a responsabilidade de saber qual é a tua responsabilidade no reino. O que você realmente vai fazer com esse seu chamado, com essa responsabilidade. E o ministério que Deus entregou nas suas mãos. Não fiquem assustados. Eu estou falando forte, mas eu preciso contar para você a realidade. Porque se eu não fizer, o meu dono vai requerer de mim. E eu vou render conta para ele. Eu vou render conta para ele. Diante de quem você é responsável e a quem você vai dar conta do que está fazendo com um ministério que não é meu e não é seu. Não é da sua organização, porque essa organização é do Senhor, nem é a minha organização. Então o teu compromisso não é para ter medo nem ficar chateado comigo, mas converse com Deus. Onde o Senhor te colocou aqui para manifestar o seu reino nesse lugar. E você vai render conta a Ele através deste lugar. Não é a mim, é ao Senhor. O ministério não é meu. Então eu sempre digo: Senhor, essas pessoas não são minhas, essas pessoas são suas, eu entrego nas tuas mãos. Quando eu não sei o que fazer, então eu digo: Senhor, toma conta do teu filho, opera, Senhor, porque eu não posso ir lá puxar as orelhas, e se eu falar alguma coisa, aqui, já não venho mais. Você vai render conta a Deus, não é a mim. Diante de quem você é responsável e a quem você vai, nós vamos celebrar a ceia do Senhor, a aliança com Deus, 1º de fevereiro, para você tomar uma decisão e começar a viver uma vida vibrante, uma vida de poder, de governo, de autoridade, diante de quem você é responsável e a quem você vai dar conta do que está fazendo com o ministério que não é seu, que não é meu, não é da sua organização nem a minha, mas é daquele que nos chamou com um chamado irrevogável. Você pode até sair daqui, mas o teu chamado é irrevogável. Você vai render conta a Deus e você vai ter que retomar o caminho para o qual o Senhor te chamou. Não adianta ficar ali revoltadinho, porque o teu chamado é irrevogável. E Ele sabe como trabalhar na sua vida para te colocar na linha de volta, porque o que Ele te chamou para fazer, você vai fazer. Amém? E nessa caminhada você alguma coisa aprendeu, né? Quando você ficou revoltadinho, alguma coisa você vai aprender. E sabia que é bonito isso, porque disse que Ele não desiste de você. Ele continua te amando. Você bateu a cabeça, quebrou a cara, mas Ele continua te amando. O chamado é irrevogável. Você vai se colocar de novo na linha. Alguma coisa aconteceu aí, você aprendeu. É melhor estar bem com o Pai Celestial. Aleluia. Você vai sair daqui hoje, preste bem atenção, abençoado, ou vai sair daqui com um tremendo problema? Porque existe uma maior bênção ou maior desgraça a um homem, nisto aqui que eu vou falar. A maior bênção de um homem é ouvir um profeta de Deus e fazer o que Deus disse por meio dele.
fazer o que Deus disse por meio dele. Não é um dizer do profeta, é o que Deus disse através do profeta. E a maior desgraça de um homem é ouvir um profeta através de quem Deus falou e não fazer o que Deus diz. Diga misericórdia. Esses não estão aqui, graças a Deus, não estão aqui, porque vocês vieram aqui convocados pelo dedo de Deus, vieram para ouvir esta mensagem, e Ele sabia que você iria aceitar o desafio. Amém? Tem convicção? Você vai sair então daqui sabendo o que deve fazer. Hoje você escolhe entre a bênção ou a maldição da sua vida e do seu ministério. Eu tenho certeza de que você fará uma boa escolha. Diga, eu vou fazer. E já estou fazendo a minha escolha, que é entender que Deus é meu dono e que me colocou na terra para manifestar um reino que não é apenas de palavra, mas é de poder. Você já se visualizou ali curando um canceroso, um enfermo, um paralítico, ressuscitando um morto? Durante toda a minha existência eu falava: Senhor, eu quero ressuscitar morto. Aí meu marido morreu. Eu pensei que era um estranho. Meu marido morreu. Aí eu falei: Senhor, e agora? Então começa a repreender o espírito de morte. O primeiro morto, eu posso ver outros mortos sendo ressuscitados. Já vi um. Se você não viu ainda, eu quero profetizar sobre a sua vida, que você pode ressuscitar um morto, que você pode levantar um paralítico, que você pode curar um doente nas últimas horas da sua vida, um enfermo terminal. A Bíblia fala do reino de Jesus Cristo, e a Ele seja a glória, o senhorio, o poder e a majestade. A Bíblia fala do reino de Deus do início, lá quando Ele estabeleceu Adão e Eva, já estava estabelecendo o seu reino, até o Apocalipse, onde todos os reinos se prostrarão diante dele e reconhecer que Jesus é o Senhor. O reino de Deus está relacionado, agora preste bem atenção para ver a seriedade e a grandeza do reino, e a quem você serve, diante de quem você está, e a quem você vai dar conta. Entenda que não é a mim, eu estou aqui representando essa obra de Deus, e você organizadamente aqui junto comigo para realizarmos essa obra do eterno, do reino. O reino está relacionado com autoridade de Deus. Diga, autoridade de Deus. O reino de Deus está relacionado com governo de Deus. O reino de Deus está relacionado com o governo de Deus. Então nós já temos autoridade, governo. Terceiro, o reino de Deus está relacionado com o senhorio de Deus. Governo, autoridade, senhorio. E a última, o reino de Deus está relacionado com a soberania de Deus. E o reino de Deus é universal, porque Ele criou todas as coisas. O reino de Deus é universal, queira Satanás ou não queira, o reino é de Deus. E o reino é universal. E o reino de Deus é providencial. Ele permite que você viva, o ímpio ou o crente, que ele viva, que ele seja sustentado, que ele seja cuidado. O reino de Deus é providencial. Aí você pode ir lá googar um pouco e ver o que significa. O reino de Deus é providencial. Você vai entender um pouco melhor, que eu não tenho tempo para explicar agora. Ele é o rei e nós somos servos, e devemos pôr em prática os desígnios de Deus. A sua palavra, onde o reino está, deve prevalecer o senhorio. Onde o reino está, onde que ele está? Em você. Então onde vai prevalecer? O senhorio de Cristo. Onde vai prevalecer? Na minha vida. Diga, na minha vida. E se ele prevalece, os seus princípios, tudo que está na palavra, tem que ser cumprido, tem que ser realidade. Não há lugar para impureza, não há lugar para pecado, não há lugar para viver do jeito que eu quero, porque agora eu tenho um Senhor, tenho um dono, a quem vou dar conta. Se há infração, vem as consequências.
Onde o reino está, deve prevalecer o senhorio de Cristo. Onde o reino está, deve prevalecer o governo de Cristo, a autoridade de Cristo e a soberania de Cristo. E é a Ele, a todo esse pacote de autoridade, de governo, de soberania, de senhorio, é que você está servindo. E Ele está em você. Então não é para pegar de uma maneira banal, de uma maneira leviana. O reino de Deus não é leviano, é de poder, é de governo e é de render conta. É um governo teocrático. Pergunta se ele quer fazer ou não, senão vai ficar chateado e vai embora. Se eu digo que é para fazer, enviado por Deus, você vai dizer amém, glória a Deus. Tenho o privilégio de fazer isso, porque não está servindo a mim, mas está fluindo em obediência ao Senhor. Então não é o que eu quero, quando eu quero, do jeito que eu acho, do jeito que eu penso, chegar na hora que eu quero, fazer de qualquer jeito. Não, você está fazendo alguém que tem autoridade, que tem governo, que tem senhorio e que tem soberania. Ainda quer continuar aqui? E todas as coisas correrão e te alcançarão. O nosso dono é dono de todo ouro e de toda prata. Eu disse que a partir de janeiro, Deus iria já fazer milagre. E já vi, eu nunca tinha atendido uma psiquiatra com câncer. Deus trouxe isso. Falei, é mesmo, Deus? Se é para bênção, então manda ela vir. Se não é, então que não venha. No mês de janeiro veio. No mês de janeiro já veio outro. A pastora Raquel contou para vocês também a bênção que ela recebeu nesse mês de janeiro. Deus cumpriu a sua palavra. Ele disse que no mês de janeiro nós iríamos ver a manifestação de Deus. Mas por quê? Porque estamos fazendo a obra de Deus. Você está fazendo a obra de Deus. Agora você vai no mais profundo, no mais íntimo com o Senhor. Você não sabia talvez tudo o que estou te falando, mas Ele mandou falar. Ele me disse para falar, então eu falo. Se não fizer, e eu deixo os meus filhos fazer como quer, sabe o que falou para mim? Vou te matar, como foi morto. Como chama aquele sacerdote? Fifineia faziam o que bem queria. E aí Eli não tomava providência, não falava, era bonzinho. Sabe o que aconteceu com ele? Caiu para trás e morreu. Então Deus me disse, se você não tomar uma atitude diante de mim, a quem tu serves, eu vou te recolher. Fora que ainda não é tempo. Então por isso eu estou responsável de comunicar para você aquilo que Deus está dizendo para a sua igreja. E a palavra diz que os portais do inferno não prevalecem contra a sua igreja. Não sou eu, é todos vocês unidos nessa autoridade, nesse governo, nesse senhorio, nessa soberania de Deus, podemos todas as coisas. E tem níveis da manifestação do reino. O último nível da manifestação do reino é a adoração, onde nós temos autoridade sobre lugares, sobre territórios, sobre países. Ontem estava vendo todo um congresso que estava sendo feito, onde estava ali Valnice Milhome, Cindy Jacon e vários outros servos pesados de Deus, decretando sobre a nação brasileira. E nós somos chamados, aleluia, para participar dessa grande colheita. Aleluia. Ele dirige o nosso destino e Ele dirige o destino da sua igreja. Não decidimos democraticamente, pois o governo de Deus é teocrático. É Ele que manda, Ele é o Senhor, Ele é o que tem autoridade. Nós obedecemos àquele que está sentado no trono. Para Ele fazemos tudo aqui na terra. E Ele se move através de nós. O reino de Deus é universal e providencial. Pai nosso, fica de pé. E nós vamos fazer essa oração. Pai nosso que estás no céu. E vamos participar da ceia, com consciência do reino que está em nós, que é invencível, onde todas as coisas são possíveis. Vamos orar junto. Pai nosso, mais forte, Pai nosso, que estás no céu,
santificado seja teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, é o poder e a glória para sempre. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Não esqueça de perdoar. Nós acabamos de orar aí. Tem coisas que é difícil para perdoar, mas perdoa o passado, o presente, o ontem, o hoje. Perdoe para você ser livre e haja manifestação do poder de Deus na sua vida. Amém. Perdoa e você é livre para que Deus possa agir através de você. Aleluia. Nós vamos participar, e ao participar, já participe com essa nova mentalidade. Não do escravo que está, do coxo que estava lá na porta, mas aquele adorador que está no templo, adorando ao Senhor, que tem o poder do reino. Aleluia. Faça essa aliança com Deus neste dia, nesse 1º de fevereiro, e decrete que você vai ter um mês de fevereiro de bênção, de vitória, de autoridade, de coisas novas para a tua vida. Decrete, entregue sua vida, perdoa se tiver que perdoar, e entenda que você falou: venha o teu reino, e esse reino vem. Aleluia.